Olá, pessoal, muito bem? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os termos essenciais da oração, agora em especial sobre o predicado. Mais, sobre o predicado. Vamos falar um pouquinho sobre o sujeito novamente, mas a gente vai aprofundar dessa vez os nossos estudos em relação ao predicado, certo? Bom, então o que a gente tem? O que é esse predicado, né? O predicado, ele é, então, o que a gente fala sobre o sujeito, né? É o que se diz sobre esse sujeito, tá? Então, o predicado, como a gente já conversou anteriormente, ele pode ser formado tanto por um verbo como por mais verbos, tá? Ele é, na verdade, o que a gente declara da ação do sujeito, certo? Concordando, claro, com o número e com pessoa com esse sujeito, tá? Então, um exemplo aí que a gente tem no material, né? A Lúcia correu a semana passada. Então, o que a gente tem? Qual é o sujeito da ação? E como que a gente descobre esse sujeito da ação? Mais uma vez, a gente vai ter que fazer uma pergunta, tá? Então, quem correu semana passada? E aí? Lúcia. Então, o que a gente tem? A gente tem esse sujeito simples, que é Lúcia, é somente uma pessoa, né? Que realiza ação, por isso que é um sujeito simples. Se fossem duas pessoas, seria um sujeito composto, como a gente viu na aula passada, certo? Então, e o predicado? O que a gente pode dizer sobre esse predicado, né? Então, depois que a gente identificar o sujeito, né, da ação, quem tá realmente cometendo, realizando essa ação, tudo que sobra é o predicado. Todo o restante, então, tirando o sujeito que nós temos, é o predicado, certo? Então, é uma ação que ela é realizada, né, pelo sujeito, então, que corresponde a correu a semana passada. Está destacado em azul aí no material, né? Então, se a oração não apresentar o sujeito, diferente desse caso que nós temos a Lúcia, né? Então, a gente vai ter somente um predicado, tá? Então, o predicado, então, dessa forma, se a gente não tiver realmente um sujeito, já não será o que se diz sobre o sujeito, tá? Agora a gente vai falar, no decorrer do nosso vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, certo? Então, nós temos alguns tipos de predicado, e é isso que a gente vai desenvolver agora. Iniciamos, então, pelo predicado verbal. O que seria esse predicado verbal? Esse predicado verbal, ele, pelo nome já diz, ele indica o quê? Uma ação, tá? Ou seja, ele é constituído por um núcleo, né? Que é um verbo nocional, ou seja, é um verbo que ele indica uma ação, certo? Então, nesse caso, nós não temos o predicativo do sujeito, que nós já vimos nas aulas passadas o que era, né? Em alguma das aulas. E daí, por exemplo, o que nós temos aí? O predicado verbal, então, ele é um tipo de predicado que tem como núcleo, então, um verbo ou uma locução verbal, tá? Ou seja, que vai transmitir essa ideia de ação, tá? É importante também que a união entre esses dois ou mais verbos, né? É como se dá essa locução verbal. Então, ela é uma união entre dois ou mais verbos. Um exemplo, estamos saindo. Isso é uma locução verbal, tá? Bom, então, ao lado do sujeito, o que nós temos? O predicado, né? Que é também, junto com o sujeito, considerado, então, um dos termos essenciais da oração, tá? E é quem? É quem declara as suas ações, que concorda com o sujeito como número e pessoa, como a gente já comentou antes, né? Então, além desse predicado verbal, tem outros tipos de predicados, né? A gente tem o predicado, né, nominal, tá? Onde nós vamos ter, nesse caso, o núcleo, um nome, e o predicado verbo nominal, que vai ter dois núcleos, né? Um verbo e um nome, tá? E é isso a gente vai ver no decorrer, tá, gente? No decorrer do nosso vídeo, tá? Então, agora nós estamos vendo o verbal, tá?
Então, por exemplo, uns exemplos de predicado verbal para vocês terem uma ideia, então. Por exemplo, a Maria Antônia chegou. O que a gente tem aí? Quem é o núcleo? Maria Antônia. Quem chegou? Maria Antônia, tá? Então, é um predicado verbal porque chegar é um verbo de ação, certo? Muito bem. E aí, qual é o núcleo do predicado? Chegou. Só temos esse verbo como predicado, né? Então, um outro exemplo que nós temos. Sara correu a semana passada. Quem é o sujeito? Quem correu semana passada? Sara. Perfeito. Então, qual seria o predicado? É verbal esse predicado? Correu, ou seja, ela fez um exercício, ela cometeu uma ação, né? Ela se exercitou. Então, correu a semana passada é o predicado. Qual seria o núcleo do predicado, então? Correu, certo? Então, um outro exemplo. Eles caminharam muito hoje. Quem caminharam muito hoje? Eles. Então, é um predicado verbal? Sim, porque nós temos um verbo de ação aí, que é o verbo caminharam, tá? Então, predicado verbal qual seria? Caminharam muito hoje. Qual seria o núcleo do predicado? O verbo caminharam, tá? Um outro exemplo no material que a gente tem também. Joana comprou muitos sapatos ontem. Comprar é um verbo de ação? Sim. Então, temos um predicado verbal. Então, quem comprou muitos sapatos ontem? Joana. Que Joana é? O sujeito. Perfeito. Qual é o predicado verbal? É tudo que sobra tirando o sujeito. Comprou muitos sapatos ontem. E qual seria o núcleo do predicado que ele é verbal? O verbo. Comprou. Mais um exemplo, último exemplo. Alexandre e Natália estão fazendo bolo. E aí? Quem estão fazendo bolo? Alexandre e Natália. Então, o que nesse caso, diferente dos outros exemplos, nós temos? Nós temos um sujeito composto, porque nós temos o Alexandre e a Natália. Então, o sujeito é quem? Alexandre e Natália, um sujeito composto. São duas pessoas, né? Tá, estão fazendo bolo, ou seja, estão fazendo bolo, eles estão cometendo uma ação, uma atitude, né? Então, qual seria o predicado? É verbal? É verbal, porque estão fazendo algo, né? Estão fazendo uma atitude física até, né? Então, predicado é verbal. Estão fazendo bolo. Qual seria o núcleo do predicado? Estão fazendo, certo? O verbo, né? A construção. Lembra a construção que a gente comentou anteriormente? Né? Vocês lembram? Então, tudo que na verdade a gente comenta, a gente acaba, né, vendo em alguns exemplos como é que funciona, né? Então, nós temos uma locução verbal, uma construção formada por dois verbos, certo? Bom, o que a gente precisa destacar aí? Que o predicado nominal, né, e o verbal são diferentes, certo? Então, qual é a diferença que a gente tem? Então, no predicado verbal, nós não temos o predicativo do sujeito, que eu já comentei, tá? Mas vamos frisar porque é bem importante. O que isso quer dizer? Que é um termo que qualifica o sujeito da ação, lembram? Lembra aquela questão do verbo de ligação, que a gente falou no outro vídeo? Lembram? Bom, que daí o predicado, o predicado, ou melhor, o predicativo do sujeito se refere somente ao sujeito, lembram? É isso. Então, nós não temos nesse predicado verbal, a gente não tem o predicativo do sujeito, tá? Ou seja, por quê? Porque a gente precisa ter um verbo de ligação para que exista esse predicativo do sujeito. Por isso que no predicado verbal a gente não vai ter. Por quê? Porque os verbos que a gente tem não são verbos de ligação no do predicado verbal. Nós temos verbos de ação, de atitude, né? Então, o verbo de ligação é aquele que representa o quê? Um estado, uma qualidade, né? E o verbo de ação, sim, que é um verbo que ele é transitivo, ou ele é um verbo direto ou indireto, ou ele é ou direto e indireto, ou ele é intransitivo, certo? Então, essas observações, assim, a gente já tem que
E destacando, lembrando que isso a gente já vem numa trajetória, já foi estudado em vídeos anteriores, certo? Bom, vídeos, aulas anteriores, né? Então, predicado nominal agora. Tá ficando mais fácil, né, gente? Porque uma coisa encaixa na outra, vai ficando interessante, a gente consegue entender melhor. Então, o que a gente pode dizer? O predicado nominal, ele indica um estado ou qualidade, certo? Então, é constituído por verbo de ligação? Sim, ele é um predicado nominal. Ou seja, esse verbo de ligação, o que ele indica? Ele indica estado, né? E ele tem também, nesse caso, o predicativo do sujeito que a gente falou antes, tá? Por quê? Porque esse predicativo do sujeito, ele complementa o sujeito, dando a esse sujeito uma qualidade, tá? Então, existe somente, nesse caso, um núcleo, tá? Que é caracterizado por um nome, por um substantivo, por um adjetivo, né? Por exemplo, Alan está feliz. O que a gente tem? O Alan, que é o sujeito, o está, que é o nosso verbo de ligação, que representa estado, né? E o feliz, que é no caso um predicativo do sujeito, certo? E ele é o quê? Ele é um núcleo do predicado, tá? Nesse caso, gente, diferente do predicado verbal, o núcleo não será o verbo. O núcleo será, sim, o predicativo do sujeito, tá? Será a qualidade, o que qualifica o nosso sujeito, tá? Um outro exemplo, fiquei exausta. Qual seria, então, o núcleo? Não seria o verbo, né? Que é fiquei, que representa estado, é um verbo de ligação. Seria o exausta, tá? Ele continua atencioso comigo. Então, o que? Ele, né, sujeito, continua, que é o verbo, atencioso comigo, né? Então, o que a gente tem de núcleo do predicado? Nós temos atencioso, que é quem qualifica, né? Qualifica o nosso sujeito, tá? Então, então, como eu disse, né? O predicado nominal, ele é um tipo de predicado que tem, né? Como núcleo esse nome, esse substantivo, esse adjetivo, tá? Ele indica, então, estado ou qualidade de algo, tá? Sendo formado, né, por um verbo de ligação e o predicativo do sujeito, que são essas qualidades que caracterizam o nosso sujeito, como a gente tá vendo. Então, no caso, gente, do predicado nominal, completamente diferente do verbal, que é o verbo, o núcleo do predicado é sempre o predicativo do sujeito. Ele é sempre, então, o núcleo do predicado nominal, o predicativo do sujeito, tá? Por quê? Porque ele complementa, ele atribui características ao sujeito da ação, certo? Então, é formado por um verbo de ligação, tá? Que é um verbo não nocional, que é aquele verbo de ação, né? Ele não é. Ele é um verbo, na verdade, que indica estado, tá? Perfeita? Perfeito? Então, o predicado nominal, ele tem a seguinte estrutura. Ele tem um sujeito, um verbo de ligação e um predicativo de sujeito. Muito tranquilo, né? Acho que ficou bem claro para vocês. Vamos continuar mais um pouquinho, então, tá? Então, gente, sempre ao lado do sujeito, o predicado é um dos termos essenciais da oração, como a gente falou, né? Então, sempre com esse predicado, a gente declara algo sobre a ação do sujeito, tá? Só retomando a questão do predicado mais uma vez. Então, vamos ver alguns exemplos, né, do predicado nominal, tá? Que nós temos. Jéssica está feliz. Perfeito. Quem é o sujeito? Quem é que está feliz? Jéssica, né? Que é o sujeito. O predicado nominal qual é? Está feliz. Qual seria o núcleo do predicado? Feliz. Perfeito? Pedro Henrique é competente. Quem é competente? Pedro Henrique. O predicado, o que é, gente? É nominal, é competente. E o núcleo do predicado é a qualidade. Lembra o predicativo do sujeito? Competente. O pôr do sol é lindo. Quem é lindo? O pôr do sol. Sujeito. É o verbo de ligação, lindo.
que é o predicado nominal é lindo, né? O que sobra, tirando o sujeito. E o núcleo do predicado, o que é, gente? Que na verdade caracteriza esse sujeito é lindo, é o lindo, né? Lindo, uma qualidade, uma característica. Então, mais uma, gente. João parecia tenso. Quem é o sujeito? Quem parecia tenso? João. Então, parecia tenso, o que é? O nosso predicado. E o núcleo do predicado, tenso, é a qualidade que, na verdade, qualifica, né? Qualifica aquele sujeito. Então, Yara continua triste. Quem continua triste? A Yara, que é o sujeito. Continua triste, que é o que restou, é o nosso predicado. E o núcleo do predicado é a palavra triste, que qualifica o nosso sujeito. Eu acho que ficou tranquilo, né, gente? Então, agora nós temos o predicado verbo nominal, que é mais um que eu já tinha comentado um pouquinho para vocês, né, para finalizar os nossos predicados aí. É o predicado verbo nominal, tá? Então, o que ele faz? Ele indica uma ação do sujeito também, mas ao mesmo tempo que ele indica essa ação do sujeito, o que ele faz? Ele informa a sua qualidade ou o seu estado, né? Sendo então constituído por dois núcleos, tá? Ou seja, um nome e um verbo. Então, a presença do predicativo do sujeito ou o predicativo do objeto, né? Que é aquele que complementa o objeto direto ou indireto, atribuindo-lhe uma característica. Por exemplo, Susana chegou atrasada. Então, quem chegou atrasada? Susana, que é o sujeito, né? Chegou atrasada, cansada. Então, chegou cansada. O que é isso? É o nosso predicado. E aí, nesse caso, por ser verbo nominal, ele apresenta dois núcleos, tá? Terminaram satisfeitos do trabalho. Até porque se chegou, né, cansada, ele representa uma atitude, né? Representa também uma ação, tá? Não é um verbo de ligação. Por isso que ele não é nominal, né? E, ao mesmo tempo, é atrasada, cansada, gente. Bem diferente de cansada e atrasada, né? Então, chegou cansado, o que ele faz? Esse cansada qualifica o nosso sujeito. Então, por isso que apresenta os dois, tá? Terminaram satisfeitos o trabalho. O que a gente tem aí? Satisfeitos o trabalho, o nosso predicado. Então, satisfeitos, o que é? Né? Ou melhor, satisfeitos é o predicativo, né, do sujeito, tá? Então, é um dos núcleos. E terminaram também é um dos núcleos, tá? Ou seja, representação. Considerou a caminhada agradável. Desagradável, né? O que a gente tem aí? Então, os núcleos considerou e desagradável, que qualifica o sujeito também, tá? Então, o verbo, para identificar esse predicado, né, verbo nominal, o verbo indicação, né, está expresso nessa oração, como a gente viu anteriormente, tá? O verbo, então, que indica estado ou qualidade, está oculto, ele não aparece nitidamente, tá? Então, Susana chegou, né, caracteriza esse verbo nocional, esse verbo que representa a ação do sujeito, tá? Enquanto, por exemplo, o estava cansada, esse estava que ele não está, isso não foi expresso, ele está oculto, ele indica o estado do sujeito. Então, é um momento no qual o verbo, né, não nocional não aparece declarado na frase, ele está oculto ali, né? Então, ao mesmo tempo que indica a ação do sujeito, esse tipo de predicado, ele informa a sua qualidade e também o seu estado. E é constituído, então, desse modo, por dois núcleos, um nome e um verbo. Ou seja, a gente tem, então, mais uma vez, falando para vocês, o predicativo do sujeito ou o predicado do objeto, tá? Que atribui características, certo? Então, é isso, né, gente? Mais umas observações aqui para salientar para vocês. Então, resumindo, tá, gente?
O predicado classifica assim, predicado nominal, verbal e verbo nominal, tá? Então, quem caracteriza o predicado verbal é o quê? É o verbo principal. Quem caracteriza o predicado nominal é o predicativo do sujeito. E havendo verbo principal e predicativo, aí a gente tem o predicado verbo nominal. Tranquilo? Então, o que a gente pode, só para finalizar nosso vídeo, então. O que nós temos em cada caso? Vamos pensar. Luciana trabalhou pouco. Esse verbo trabalhou é nocional? Sim. Então, o que a gente tem aí? Um verbo que indica ação, né? E pouco, né? Então, nós temos um predicado verbal, tá? Hortência está animada. Esse está indica o quê? Estado. Tranquilo? Sim, indica estado. Então, nós temos um predicado nominal, tá? Hortência jogou animada. Aí nós temos o jogou, que é um verbo nocional, que indica ação, e temos o animada, que é um predicativo do sujeito, que caracteriza Hortência. Temos os dois casos, então ele é um predicado verbo nominal, tá? São 2 horas. O que é? Indica ação, que são 2 horas. Predicado verbal. Elas permanecem na sala. O que a gente tem? Permanecem, né? Indica uma ação. Temos um predicado verbal. Elas viraram freiras. E aí viraram, se tornaram, né? Então, o que é isso? É um verbo que indica estado, é um predicado nominal. E por fim, elas estão na sala preocupadas. Então, o que é? Preocupação, estado, né? É um verbo de ligação, então é um predicado nominal. Muito bem, gente. Espero que tenha ficado claras essas explicações, que tenham conseguido compreender muito bem o predicado, que é um conteúdo super importante da língua portuguesa, né? Que a gente tem que saber por ser, né? Por sermos falantes da língua e tal, mas também para provas, para concursos, isso é muito presente na nossa vida. Tá, gente? Muito obrigada pela atenção de todos e ótimos estudos.